A gente começa essa edição falando para você sobre o último movimento de Flávio Bolsonaro. O pré-candidato à presidência resolveu hoje, resolveu ontem, se antecipar e contar hoje durante uma reunião para os seus aliados, uma reunião que aconteceu na sede do partido PL, pela manhã, contar que se encontrou pessoalmente com Daniel Vorcaro, depois que o ex-banqueiro já havia sido preso pela primeira vez, já estava até de tornozeleira eletrônica. E por que Flávio resolveu contar? Bom, eu apurei nos bastidores que a estratégia de Flávio está passando por se antecipar, pelo fato de que o encontro ia acabar vazando de qualquer maneira e que ele preferiu que os seus aliados ali soubessem por ele e não pela imprensa. Flávio está tentando fazer um trabalho para tentar garantir, manter ou recuperar a confiança dos seus aliados. Então, o que ele contou? Ele contou que visitou o ex-banqueiro Daniel Vorcaro em 2025, no fim de 2025, após Vorcaro ter sido preso pela primeira vez no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura as irregularidades envolvendo o agora liquidado Banco Master. Essa informação, inclusive, foi divulgada antes pelo portal Metrópolis e confirmada por mim aqui na CNN. Bom, após a notícia do encontro, então, Flávio resolveu fazer um pronunciamento, não só contar ali para os seus aliados, fato que ele já tinha decidido na noite anterior, mas também fazer esse pronunciamento para a imprensa, confirmando e se explicando o teor desse encontro. Ele disse que essa reunião teve como objetivo encerrar a negociação para que Vorcaro patrocinasse um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, a gente vai mostrar daqui a pouco o que disse Flávio Bolsonaro, mas só para a gente entender o contexto. Ele diz o seguinte: olha, final de 2025 foi aquele áudio que vocês ouviram. No dia seguinte ele foi preso, neste momento foi a virada de chave, entendemos que a situação era mais grave. Estive com ele mais uma vez quando ele usava monitoramento eletrônico. E aí, Flávio disse também que ele falou isso depois da reunião com o PL, E essa declaração, então, por que a gente está falando disso? Ocorre depois que aquele portal, o site Intercept Brasil, vazou uma troca de mensagens entre Flávio e Daniel Vorcaro, em que Flávio pedia dinheiro para o financiamento do filme. E aí, Flávio diz: eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico, ele não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui, sim, ao encontro dele para botar um ponto final nessa história, para dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu teria ido atrás de outro investidor há bastante tempo, explicou então Flávio Bolsonaro. E é importante também lembrar, Yuri Pita, que o Flávio Bolsonaro, na entrevista que ele deu aqui no CNN 360, na última sexta-feira, a nossa analista Jussara Soares perguntou o que mais poderia vazar em relação a episódios envolvendo Daniel Vorcaro. E aí ele disse aqui para a CNN, ele disse assim: podem vazar novas conversas, pode vazar um videozinho mostrando estúdio que eu possa ter enviado para ele ou algum encontro que eu possa ter tido com ele. E foi tudo sempre para tratar exclusivamente do filme, ou seja, ele não contou, que era depois de ser preso, enfim, quando foi exatamente, mas afirmou, sim, contou aqui na CNN na sexta-feira passada que se encontrou pessoalmente com Daniel Vorcaro. E aí eu cheguei a perguntar na entrevista para ele quantas vezes o senhor esteve pessoalmente com Daniel Vorcaro, e aí o Flávio respondeu: não sei precisar quantas vezes, mas poucas vezes. Yuri Pita. Pois é, Débora, eu lembro exatamente desse trecho, essa frase do videozinho e da questão das poucas vezes, inclusive pela repercussão que esta declaração teve em toda a imprensa aqui nacional. A questão não é trivial encontrar alguém logo depois de ter sido preso e que já fazia uso de tornozeleira eletrônica e tinha uma série de medidas cautelares a serem cumpridas. É neste contexto que Flávio Bolsonaro admite ter sido aparentemente até agora, Débora, o último encontro que teve com Daniel Vorcaro. Mas esta impressão de que esses detalhes vão sendo descobertos aos poucos é isso que também vai minando a confiança dos apoiadores, dos aliados políticos
do pré-candidato do PL. E falando nele, então vamos ouvir o que disse Flávio Bolsonaro ao confirmar hoje, nesta terça-feira, que esteve com Daniel Worcar logo após o ex-banqueiro ter sido solto depois da primeira prisão. Ele foi preso uma segunda vez e segue mantido preso preventivamente desta segunda oportunidade. E segundo Flávio Bolsonaro, este encontro foi para colocar o que ele chamou de, entre aspas, ponto final em relação ao financiamento do filme que retrata a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico, ele não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. É dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco. Então foi uma grande dificuldade nesse momento arrumar outros investidores que pudessem concluir esse filme. E é por essa razão, gente, que a gente tem insistido tanto que é mais urgente do que nunca a CPMI do Banco Master, sim, porque vai ser a única forma de separar bandido de inocente. Todo mundo está vendo. Até agora a esquerda não assinou, não tem assinatura de ninguém da esquerda, ninguém da base do governo com coragem de assinar, porque a gente quer a verdade. Pedro Venceslau, Larissa Rodrigues, muito boa tarde para vocês, bem-vindos ao 360. Pedro, começando contigo. Bom, como é que você analisa, esse novo episódio, dessa nova revelação, antecipada, inclusive, pelo Flávio Bolsonaro na reunião com os seus correligionários, porém, já estava ali rodando na imprensa, ele já estava recebendo perguntas em relação a isso, sabia que ia vazar, se antecipou para que os seus colegas não soubessem pela imprensa. Na sua avaliação, esse episódio e essa contraofensiva, de alguma maneira, tira o Flávio do canto do ringue? Boa tarde, Débora, Larissa e Yuri, agora com calma, boa tarde a todos. Olha, um parlamentar que esteve na reunião, eu conversei com ele acabou chegando um pouco mais tarde ali na reunião, mas ele é um parlamentar que é oriundo, na verdade, do Centrão, acabou migrando para o PL por questões locais, regionais, então ele tem uma leitura um pouco mais crítica do cenário do Flávio Bolsonaro. Ele disse o seguinte, olha, era melhor que ele tivesse tido essa conversa com a bancada antes da revelação do portal Intercept. Esse argumento do Flávio Bolsonaro de que havia um contrato de confidencialidade não convenceu o Centrão. Outras fontes já disseram isso quando o caso veio à tona, porque a cúpula do partido foi pega de surpresa. Era o caso dele ter conversado pelo menos com os interlocutores dele responsáveis pela comunicação da pré-campanha. Afinal, essa é uma pré-campanha estruturada, ao contrário do que foi a campanha de Jair Bolsonaro em 2018. Dessa vez tem um grande partido por trás, tem recurso, tem profissionais da política, profissionais da comunicação e ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo e, portanto, não prepararam um projeto de redução de danos, de administração de crise, como costuma acontecer em situações como essa. Agora ele se antecipa e conta sobre esse último encontro com Daniel Worcar, um encontro especialmente constrangedor, porque ele foi até o banqueiro com tornozeleira eletrônica. E também, quando ele encontra com o banqueiro, supostamente para terminar essa relação, isso significa que a relação existiu. E para você ter que terminar uma relação pessoalmente, significa que era uma relação de muita proximidade, como mostram as conversas reveladas pelo portal Intercept. As conversas nas quais ele pede recursos para o filme Dark Horse aconteceram no momento que já se sabia, na opinião pública, na imprensa, no mundo político, que o Banco Master estava, no mínimo, passando por uma situação bastante complicada. Nas conversas ali com o BRB, lá no Distrito Federal já havia uma movimentação da oposição ao Ibanez Rocha, que diariamente denunciava o Banco Master. Eu lembro das postagens, por exemplo, do Ricardo Capelli, que agora é candidato a governador pelo PSB, foi interventor do DF e fazia uma campanha sistemática denunciando o Banco Master, denunciando esse acordo que estava para ser estabelecido da compra do Banco Master pelo BRB. Portanto, já haviam muitos sinais de que havia alguma coisa de muito errado acontecendo. Mesmo assim, o Flávio insistiu nessa negociação, insistiu nesse acordo financeiro de um recurso que ninguém sabe direito por onde veio, como chegou até o filme.
porque os caminhos os caminhos do Vorcaro nunca vão de A a B, né? Eles sempre passam por uma miríade de fundos, é um caminho tortuoso para que o dinheiro chegue até o filme propriamente dito. Agora, dito isso, o fato é que, mais uma vez, Flávio Bolsonaro está se explicando numa entrevista coletiva. Foi atropelado por uma série de agendas negativas. A primeira pesquisa publicada já detectou isso, nós vamos falar dela daqui a pouco. E isso causa um clima muito ruim dentro do próprio partido, um clima de desconfiança entre aliados e coloca o Flávio numa posição na qual fica mais difícil ele usar a carta da corrupção para criticar os adversários. Pois é, que era um dos pontos, né, um dos motes que a campanha do PL tentava colocar neste momento em que o caso Master, Larissa Rodrigues, tinha como principal instituição desgastada o Supremo Tribunal Federal. E agora este ônus, neste momento, está com o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, porque há estes áudios, né, há a admissão de que houve sim dinheiro de fundos ligados a Daniel Vorcaro financiando esta produção cinematográfica. E a grande questão, Larissa, do ponto de vista político, né, como a Débora colocou aqui na abertura do nosso jornal, o quanto essas explicações que Flávio Bolsonaro precisa prestar não só à sociedade, aos seus eleitores, aos seus apoiadores na sociedade civil, mas em relação aos seus aliados políticos, o quanto isso é crucial e o quanto esta quebra de confiança pode dificultar os caminhos, a construção de alianças para o pré-candidato do PL. Tudo bem, gente? Boa tarde. Chegando agora, então, primeiro cumprimentar vocês, a quem está em casa, mas eu queria pegar nessa sua linha, Yuri, um detalhe muito importante que eu ouvi hoje. A gente estava ao vivo aqui já durante os bastidores, acontecendo essa reunião e a gente tentando entender diante da notícia divulgada ali em primeira mão pelo Metrópolis, e a Débora trouxe mais detalhes para a gente também, o quanto isso impacta diante de uma campanha já impactada por a divulgação do áudio, né? É um segundo movimento. O que eu ouvi hoje, que o entendimento é que, claro, é uma crise menor do que a primeira, porque a crise ela não foi desfeita, não deu tempo de desfazer desde a divulgação do áudio, mas que há muitas críticas do porquê não foi posicionado esse encontro pessoal no momento pós-prisão com tornozeleira eletrônica, quando teve a oportunidade de se antecipar o pré-candidato Flávio Bolsonaro. Há muitas críticas, inclusive, à estratégia de comunicação de Flávio Bolsonaro. Aqui, durante a entrevista, né, Débora, você mesmo perguntou ao Flávio Bolsonaro, a Jussara Soares, e aí, teve encontros com o Vorcaro? E ele fala, teve, não sei precisar quantos encontros, mas teve. Naquele momento, eu ouvi isso hoje de um deputado. Se ele tivesse chegado, teve. Inclusive, eu, quando soube que ele tinha sido preso, fui até ele e falei, não quero mais essa relação. Ali ele teria conseguido controlar melhor a narrativa como um todo e tentar estancar um pouco a crise antes que ela se espalhasse. Mas o grande questionamento, e vem nisso que o Yuri traz para a gente de quebra de confiança, por que Flávio Bolsonaro, diante da primeira crise, da divulgação do áudio, já considerado como não apenas quem omitiu, mas mentiu, porque ele foi perguntado minutos antes, horas antes, na porta do Supremo Tribunal Federal, se havia repasse de Vorcaro e ele negou, por que diante daquela crise, ele já não se antecipou e divulgou o encontro presencial. Então, hoje, por mais que ele tenha ali dito, ele começou, né, o encontro com o pessoal do PL, com as bancadas do Senado e da Câmara, dizendo desse encontro, mas ele se antecipou diante da divulgação da notícia. Ele não se antecipou antes da notícia ser divulgada. Então, o grande questionamento é, quantas vezes vai ter essa movimentação do pré-candidato? E aí é uma falha não só diante do PL e dos seus que querem defendê-lo, mas principalmente uma falha diante do eleitorado. O porquê que continua vindo informações divulgadas por nós, da imprensa, fazendo o nosso trabalho, diga-se de passagem, esse o nosso trabalho de monitorar, né, os políticos, por isso estamos aqui, mas por que diante de tudo isso ele vem ainda tendo que tentar apagar um fogo e não se antecipando antes do fogo começar? Esse é o primeiro questionamento. Um segundo, e sei que a gente vai falar sobre isso também durante o decorrer do jornal, teve pesquisa mostrando aí, né, o quanto impactou a campanha de Flávio Bolsonaro a divulgação daquele áudio, mas a segunda movimentação é que há um entendimento
que o áudio e esse escândalo do Master envolvendo Flávio Bolsonaro chegou em todas as pontas do eleitorado. Ele furou qualquer bolha petista ou bolha bolsonarista. Ele furou até, não chegou só aqueles que acompanham política e nos assistem aqui, mas chegou em todos os rincões do Brasil e em todas as pequenas cidades. E diante disso, é difícil de remediar, ainda mais sem uma estratégia completa de comunicação e marketing.